Pronto, então, para quem não me conhece, mas acho que todos me conhecem, fui bem sucinto aqui. Meu nome é Ângelo Mozart Freire, sou graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Lourenço Filho e sou servidor público hoje, vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Aí vim abordar hoje aqui o nosso tema relativo ao regimento interno. Então, a gente vai iniciar de forma bem generalizada, tá bom? Umas diferenças iniciais para que vocês possam entender a diferença entre lei, decreto e regimento. Vamos dizer que de uma para outra elas vão ficando mais específicas. Cada uma tem uma determinação e cada um tem seu modo de agir dentro da administração pública. A primeira delas, como vocês podem ver aqui, é a lei, que ela é uma norma ou conjunto de normas jurídicas. Vou fazer a leitura, depois eu faço uma explicação mais detalhada. Jurídicas criadas através dos processos próprios dos atos normativos e estabelecida pelas autoridades competentes para o efeito. Decreto. Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão, civil, militar, leigo ou eclesiástico, que determina o cumprimento de uma resolução. Regimento. Regimento é um conjunto de regras ou normas estabelecidas como necessárias a uma organização. É um regimento em que se determina o modo de direção, funcionamento e outras exigências de uma empresa, associação, entidade ou de um concurso. Por que iniciar, né? A gente está fazendo a sequência de trás para frente, né? Pela urgência. Então, o que a gente vai tentar estudar de início é o regimento, e ele é o que incorpora todas as regras que são utilizadas para o funcionamento das atividades do conselho, né? Vamos dizer que eles são normas para que a gente siga, para ter uma boa fluidez nas nossas atividades do dia a dia. Quando eu passo para o decreto, e ele é um decreto, né, o nosso regimento é emanado de uma ordem de autoridade superior, é tanto que quem assina o nosso decreto é o chefe do executivo, né, o prefeito. Então, essa ordem é feita para que a gente possa ter esse regimento. Nós podemos alterar, nós podemos acrescentar, suprimir, e aí é passado para que a autoridade maior do executivo possa, sim, referendar aquilo que a gente possa modificar, acrescentar ou suprimir no futuro. Então, qual é a função do decreto, né? A função do decreto é regulamentar a lei. Foi para a Câmara e uma lei específica foi aprovada, né? Passou-se para o chefe do poder. Se alguém tiver com o microfone ligado, desliga, que está dando uma interferênciazinha aqui. Pronto, melhorou. Não sei o que foi, mas voltou de novo. Então, a principal função é a de regulamentar a lei. Foi para a Câmara dos Vereadores determinada lei sobre o nosso Conselho Municipal. Então, nesse momento que vai ser elaborado um decreto, vão ser feitas umas minúcias necessárias, vão ser pontos específicos que serão criados para que a gente possa ter maior clareza na hora de fazer nossas atividades. Então, vai criar os meios necessários para fiel cumprimento da lei, sem, contudo, contrariar qualquer disposição ou inovar o direito. Quer dizer, o decreto, ele não pode criar nada que for aleatório à lei. A gente não está para poder legislar, né? A gente vai apenas esmiuçar aquilo que foi a lei. A gente apenas vai criar regras dentro do que foi estabelecido em lei. Tudo bem? Pode passar, Alexandre. Então, as informações preliminares sobre os nossos assuntos, né? O regimento interno, que é esse documento que a gente vai estudar hoje, é o documento que apresenta um conjunto de normas estabelecidas para regulamentar a organização e funcionamento do órgão. É ele, como eu falei, né, inicialmente, talvez eu seja repetitivo um pouco, mas é para fixar essa ideia de que o regimento interno ele vai dar a diretriz das nossas atividades. Então, ele é quem vai regulamentar a organização e o funcionamento do órgão. Isso para qualquer tipo de conselho que vocês forem participar, os regimentos internos estão para isso, né, para regulamentar e organizar o funcionamento do órgão.
ele vai detalhar, e nós vamos ver ponto a ponto, né, esse detalhamento, os níveis de hierarquia, as respectivas competências de cada unidade, seja da plenária, seja das comissões temáticas, seja dos fóruns permanentes. Então, ele vai me dar toda essa distribuição, né, essa especificação de cada uma, e tanto seus relacionamentos internos e externos. Vai definir também as competências dos titulares e dos cargos, né, também dos suplentes, mas assim, mais na frente a gente vai entender que quando o suplente assume a vaga do titular, ele vai ter, como se ele tivesse a titularidade durante aquele período que ele está exercendo a função, tudo bem? E o regimento interno é o complemento dos atos normativos. Pode voltar, Alexandre, eu vou só terminar lá a leitura. O regimento interno, então, é o complemento dos atos normativos que definiram a estrutura administrativa, deve ser aprovado pelo titular do órgão e ser posto em vigor por ato do prefeito. Então, o regimento, mais na frente a gente vai ver nas atribuições da plenária, né, que ele tem a gente tem essa força para poder mudá-lo, né? A gente é aprovado por nós e a gente vai colocar à disposição para que seja feito, vamos dizer assim, não sei se sancionado é a palavra, né? Mas que seja aceito em vigor por ato do prefeito, né? Pode passar, Alexandre. Já falei, é lá que a gente vai encontrar como é que se dá a estrutura da plenária, como é que se dá a estrutura das comissões, dos fóruns permanentes, como é que vai se dar os cargos do presidente, do secretário-geral, como é que vai dar as eleições, como é que a gente faz quando tem vacância no conselho. São as regras, são as diretrizes principais que a gente deve seguir para alcançar os objetivos. O segundo ponto aqui é especificar as atividades funcionais. E são muitas, né? Aqui, quando a gente passar nos 3 da plenária, das comissões, são muitas atribuições que cada uma tem. Esse processo organizacional é sistêmico, em que os vários setores interagem, visando a coerência e a eficácia do conjunto. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer falar que, neste ponto, a plenária precisa das comissões, não sei se precisar é a palavra, mas ela necessita que as comissões estejam em bom funcionamento para que ela possa decidir de forma mais coesa e coerente, assim como a secretaria precisa que o conselho e suas funcionalidades estejam ativas para que ele possa tomar atitudes melhores nas políticas públicas, como é necessário que os fóruns permanentes também estejam atuantes para que as políticas públicas cheguem até as comissões, para que emitam os pareceres e assim cheguem até a plenária e decida também se é válido aquela política pública ou não. Então, o que ele quer dizer aqui é que todos os setores devem interagir visando isso, né? Essa coerência e essa eficácia do todo. E, por último, é um importante instrumento para a consolidação da autogestão, de modo a regulamentar como se dará o funcionamento do órgão, visando o cumprimento de sua função pública regularmente instituída. Vocês estão vendo que, nesse primeiro momento, eu estou tentando dar muita ênfase no que o regimento quer que ele passe. Essa questão de deixar claro quais são as minhas funções quanto conselheiro, quais são os poderes, né, vamos dizer assim, até onde os limites, quando ele diz os limites das unidades orgânicas, ele quer falar sobre até onde é que eu posso ir quanto conselheiro, em que pontos eu posso atuar, em como eu tenho, quais as minhas atribuições quanto secretário, quanto conselheiro, quanto membro de um fórum permanente. Então, tudo isso ele vai deixar explícito. É claro que se aqui vale até uma questão, já que a gente está estudando sobre o regimento, e a intenção, além de entendermos, né, como funciona cada etapa dentro do nosso decreto, é que no futuro a gente possa fazer melhorias em algo que esteja, vamos dizer assim, ultrapassado. Então, à medida que a gente for passando, que vocês puderem fazer ponderações, esse item, Ângelo, eu acredito que ele possa ser, para poder a gente construir,
e tentar também dialogar sobre os assuntos, tá bem? Então, nesse primeiro momento, a gente pode ficar entendido. Passa o próximo slide, Alexandre, só para me ver uma coisa, por favor. Pronto, volta. Para explicitar toda a estrutura administrativa que nós vamos utilizar, especificar também as funcionalidades e os cargos que existem dentro do Conselho Municipal e os nossos limites. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Acho que esse ponto inicial sobre essa parte geral, né, do que seria um regimento interno, e que às vezes boa parte dos conselheiros podem não ter essa noção, que parece ser simples, né, parece ser óbvia, e às vezes muitos não têm esse conhecimento de base do que seria o regimento interno, porque ele existe. Então, fica aqui essa primeira explicação, antes de entrarmos, né, no nosso regimento de fato, que para vocês tenham essa clareza sobre o que se faz. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai passar para outro ponto, né? Perguntas, considerações, pode ficar à vontade, Nádia. Não, para falar que o regimento, o próprio nome já fala, né? O que rege. Sim. São as normas, né, que vão direcionar o andamento, né? No caso da Assembleia Geral, né? Do Conselho, porque esse regimento interno que a gente conversa é o regimento interno do Conselho Municipal. Então, assim, precisa-se talvez elaborar um regimento do fundo e um regimento do plano municipal. Acho que para o plano nem tanto, mas talvez para o fundo fosse interessante pensar no regimento interno, né? Já que esse regimento que a gente conversa seja um regimento do Conselho, mais precisamente da Assembleia e das demais instâncias que compõem o Conselho, como você colocou, as comissões e os fóruns permanentes, né? Ele também tem essas instâncias. Mas é interessante também pensar que o regimento é importante que cada conselheiro tenha lido ou tenha uma consciência desse regimento, porque tem muitas questões, por exemplo, o andamento da Assembleia. Aí, se você for perceber, a gente segue um roteiro estabelecido pelo regimento interno. Então, por exemplo, quando a gente está no Fórum Permanente do Livro, Leitura e Literatura, que a gente vai iniciar a ata do Fórum do Livro, Leitura e Literatura, a gente cita o artigo, se não me fala a memória, ou é o 14 ou é o artigo 12 do regimento interno do Conselho, para que fala dos fóruns permanentes, tarará. É importante ter essa noção do regimento interno, até para, em determinados momentos da sessão, você saber se comportar, né? Porque gera discussões, gera diálogos, enfim. É muito importante ter esse regimento sempre em mãos para se defender, né, em alguns momentos, e também construir a sessão do Conselho Municipal. Era isso, presidente. Sim, pode falar, Jorge. Lucas. Aqui em Pacaju, como tudo é diferenciado, não ia ser diferente também nas formulações das nossas leis, certo? Muito bem explicado por você a diferença entre lei, decreto e regimento interno. Muito bem colocado. Porém, se você ler o decreto que formaliza o nosso regimento, lá em 2000 e pouco, começa dizendo assim: o prefeito aprova, fica aprovado o regimento interno, certo? Quem aprova não é o prefeito, não. Isso é um erro. Quem aprova é o Conselho. O Conselho aprova o regimento interno. Ele apenas publica aquilo que foi acordado pelo Conselho. Mas, volto a repetir, como aqui em Pacajus tudo é de forma, eu faço como eu acho que deve ser, e não como é que deveria ser, certo? Sai um decreto que aprova o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural. Está errado. O decreto assinado pelo prefeito não aprova nada, não. Ele só publica. Quem aprova o conselho, se a mudança ou o que for dentro do regimento, é o próprio conselho. É só um adendo, porque aquela sua explicação de leis, decretos e regimentos foi muito bem colocado.
Mas aqui já começa errado pelo texto inicial do decreto, entendeu? Vamos para frente. Entendi. É bom a gente até, enquanto a gente conversa, a gente pode ir fazendo essas anotações, porque é válido, né? Essas falhas administrativas que possam ter ocorrido, para que a gente possa tentar saná-las, né? Tentar organizar melhor, porque o intuito no futuro vai ser esse, né? Claro que o curso aqui eu vou explicando cada etapa, e o Nájilo até colocou também sobre um regimento voltado para o fundo. Eu acredito que lá quando a gente for abordar sistema de financiamento à cultura, se esclareça um pouco mais sobre essas ideias, né? E a gente possa construir algo também nesse sentido. Tranquilos? Posso Pode um ficar. argumento? Pode falar. Numa possibilidade aí é mais direto para você, de ser formado um regimento interno de um fundo, porque ele não tem momentos administrativos para serem cumpridos. Eu também pensei a mesma coisa, só não entrei ele não tem, assim como o plano também não tem, ele não tem umas etapas a serem cumpridas, ele não tem uma sistemática a ser cumprida. Então, não há necessidade do fundo ter um regimento interno. O regimento interno do nosso conselho, certo? Pode se apropriar disso e falar sobre o fundo, como geralmente é feito. Há uma lei que define como é que é o funcionamento, de onde vem, para onde vai, quem está. É uma lei disso. Agora, o regimento interno, Nájilo, não é necessário porque não há partes sistemáticas para serem utilizadas ou trabalhadas, entendeu? Então, para isso, foi porque eu deixei isso, né, da pontuação do Nájilo, que é bacana, que eu acho que a ideia dele é enxergar de que forma ocorre, né? Então, eu acho que lá no sistema de financiamento à cultura, a gente vai conseguir ter essa noção de como deve ser, né? Da mesma forma que o regimento nos guia nesse sentido, eu creio que o sistema de financiamento à cultura também deva nos dar esse norteamento aí que a gente necessita relativo às aplicações e ideias administrativas relativas ao fundo. Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa, Nájilo? Eu posso seguir? Só para ressaltar assim que eu entendo perfeitamente que não há uma instância administrativa e talvez esse regimento interno de situações específicas, né, do fundo ou qualquer outra, possa ser feito de maneira particular. Aí eu estou falando aqui de uma maneira extremamente particular e dialógica, assim, no sentido de construção, que não necessariamente precisa ser um regimento interno, ou outro documento que pudesse nos dar mais liberdade enquanto a sociedade civil ou poder público de falar com mais propriedade sobre o fundo municipal. Talvez o regimento interno seja uma palavra muito... seja um documento muito específico, né? Mas eu não sei, um documento que nos tivesse essa possibilidade de dialogar sobre diversas questões voltadas para o fundo de uma forma mais aberta, vamos dizer assim. Tranquilo. É isso aí. Alexandre. Então, a gente se pergunta, por quanto tempo vai durar o nosso regimento? E quando pode haver, se pode, né, haver alterações? Parece óbvio também, mas a gente coloca para que as pessoas que não têm entendimento ainda algum sobre a parte do regimento possam entender que enquanto esse órgão existir, o regimento existe, né, está lá. Mesmo que tenha apresente falhas, mas ele está lá para ser cumprido, né? E lá na frente, quando a gente for falar sobre a plenária, né, um dos nossos deveres é fazer que ele seja executado, né? E nas medidas que tiverem dúvidas, a plenária decidir sobre o que pode ou não ser feito. Então, ele vai durar enquanto esse órgão existir, tranquilo, e as alterações podem ser realizadas em qualquer momento. Pode ficar à vontade, Silvia. Pode pegar a fala. Volta lá, Alexandre, que a Silvia vai falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Silvia. Eu gostaria só de fazer uma vamos dizer assim, uma dicasinha com relação a essa questão que vocês estão discutindo até agora, e aí entrou até na parte do fundo também,
Essas coisas acontecem, esses erros primários que estão aí dentro desse regimento, porque as pessoas ultrapassam a medida do que é legal, do que é para ser feito. Se eu não estou enganada, existe uma legislação nacional para embasar a feitura desses documentos, à época, inclusive, pelo Conselho. E, com certeza, essa legislação, ela não, vamos dizer, orienta que erros como esse aí, que o Paulo Jorge citou, aconteçam, né? Com relação a essa situação que o Nájilo está falando, de que forma os conselheiros, a sociedade civil pode estar dialogando para a construção do documento com relação à questão do que seja possível fazer com relação ao fundo e de que maneira fazer, isso só acontece quando é feito de forma, o processo todo, Nájilo, é feito de forma participativa, né? Ouvindo quem faz cultura, com consultas públicas, tudo que é feito de cima para baixo, dá no que dá. Hoje a gente tem a caminhada dos conselhos, de certa forma, fragilizada por conta dessas ações, né? Quem dá o norte do que pode ser feito dentro da política pública é o conselho. Nada mais salutar que isso. Então, se a possibilidade de revisão desses documentos, que seja feita a partir de agora dessa forma. E o conselho é consultivo, deliberativo, propositor. Ele pode propor, Nájilo, que essas conversas, esses diálogos aconteçam, né? Para que seja feito da melhor maneira possível essas alterações e essas revisões, que tanta gente fala desde a gestão passada do próprio conselho, né? Era só essa parte. Muito bem colocado, Silvia. Mais alguém quer falar antes de eu passar desse ponto? Que a gente entra no próximo slide. Pode passar, Alexandre. Então, aqui é uma parte mais bem técnica, que eu não vou me ater muito, eu vou só fazer uma leitura rápida, que é as estruturas de um regimento. Porque pouca gente não sabe, né, como ele é dividido. Então, só para ficar ciente, né, o regimento interno é estruturado em unidades básicas de articulação. Lá, como a maioria das leis, decretos, regimentos, ele tem títulos, tem capítulos, tem seções, e vão subdividindo em artigos, unidades básicas. Aí nós temos parágrafos, temos incisos, alíneas. Eu vou fazer um breve resumo, porque isso não é de fato o mais importante, mas é bom que a gente pelo menos caracterize e tenha um pouco de entendimento sobre isso, tá certo? Então, cada artigo se restringe a um único assunto, princípio ou regra, aspectos complementares do sentido oracional e explicações de normas contidas em princípio. Eu sei que está um pouco mais rebuscado aqui o texto, mas eu vou explicando. Ou termo estabelecido no caput do artigo ou do parágrafo são expressos por meio de incisos. O caput dos artigos não é desdobrado em incisos se já tiver sido complementado por parágrafos, assim como as alíneas complementam o sentido oracional apenas de incisos e os itens complementam apenas de alíneas. Passa aí, Alexandre, que ainda está muito... Pronto. Aí aqui a gente divide, né? A gente vai pegar os capítulos, as seções, e eles vão se dividir em artigos, parágrafos, incisos, e cada um eu vou dizer, pelo menos para vocês identificarem quando vocês forem fazer a leitura. Os artigos, ó, já são indicados pela expressão que você pode ver aqui, ó, ART. Você já sabe que aquilo ali é um artigo, com inicial maiúsculo. Seguida de ponto e de numeração ordinal até o 9º ponto, sem pontuação, e de numeral cardinal a partir do 10º, seguindo o ponto final. Só para identificar que precisa ter o ART e o ponto, né? Os parágrafos já são representados por esse sinal gráfico que vocês estão vendo aí. Espaço antes, espaço depois, é só uma questão de formatação aqui o que ele fala. Incisos são representados por aqueles algarismos romanos que a gente vê. Então, só para exemplificar, artigo RT, o parágrafo tem sinal gráfico e os incisos são representados por esses algarismos romanos. Pode passar, Alexandre, é só para a gente poder ter uma noção base sobre a estrutura. As alíneas são representadas por letras minúsculas seguidas de parênteses, né? Aquele pequenininho, A, B, C,
A frase é iniciada com letra minúscula, exceto quando a norma culta da língua portuguesa exigiu o emprego de letra maiúscula. Os itens são representados por números cardinais, seguidos de ponto final, e, por último, os subitens são subdivididos do item, sendo representados por números cardinais, seguidos de ponto. Aqui é mais para a gente poder ter uma base sobre a estrutura do regimento, né? Não que ela seja menos importante, mas é só uma coisa básica para a gente ter noção, para quando vocês forem fazer a leitura, saberem diferenciar o que é um artigo, o que é um parágrafo, o que é um inciso. Até a gente está conversando, olha, queria que você olhasse lá no capítulo 2, que é referente à composição, vamos supor, artigo 2, parágrafo 1º, aí eu já consigo identificar, e a gente pode fazer um debate com maior objetividade, né, do que às vezes ficar procurando, olha, lá tem então, isso aqui é mais para a gente poder ter uma noção básica de como é estruturado o nosso texto, né, o nosso regimento interno. Uma coisa que não serve só para cá também, serve para qualquer pessoa que possa participar de outros conselhos ou qualquer forma de entender sobre leis, tudo bem? Então, pode passar, Alexandre. E aí a gente chega no momento que vai ser iniciada a nossa pauta sobre o regimento. Como é que é uma forma geral ainda, né? Como é que a pessoa vai colocar isso no papel? O normal, né, pelo menos deve ser iniciado, se não acontecer nenhum erro formal na hora da escrita, é que deve ser iniciado do geral para o específico. Como assim? Ele vai primeiro falar sobre composições gerais, as competências, né? Acordamento para as suas funcionalidades dentro do conselho. Então, ele diz aqui, ó, deve ser iniciado do geral para o particular, ou seja, das funções e competências mais gerais do órgão até as áreas menores da escala hierárquica. Primeiramente, detalhem-se as competências gerais, as macrocompetências. Em seguida, artigos subsequentes devem destacar áreas importantes na coordenação dos trabalhos da secretaria. Eu coloquei aqui secretaria e subsecretaria, mas a estrutura do conselho, né? Eu me equivoquei aqui na hora de colocar. Que compõe a estrutura administrativa e, na sequência da escala hierárquica, chegam às coordenações, diretorias, gerências e núcleos. Tudo bem? Aí eu vou trazer depois esse texto aqui na hora de postar para vocês com correção. Pode passar, Alexandre, essa daqui. Pronto. A estrutura do órgão deve ser apresentada logo nos primeiros artigos. Ela é colocada em um decreto de estruturação. No regimento interno existe uma diferença entre competência e atribuição. A competência é baseada nos fundamentos legais para que os órgãos possam desempenhar suas atividades hierarquicamente, de acordo com as regras estabelecidas. Logo, um órgão não pode ultrapassar a área de ação, que lhe está reservada no âmbito da administração pública. Eu deixei aqui porque eu copiei, viu, de outro canto, essa parte do Distrito Federal. Já a atribuição está relacionada às funções desempenhadas em razão do cargo ocupado, ou seja, decorrente da competência. As funções, atribuições dos cargos do órgão, as peculiaridades que queiram ser destacadas são descritas após o detalhamento das competências das unidades orgânicas. Aqui também só um texto para exemplificar como é sequenciada a parte inicial de qualquer regimento interno, né, ou pelo menos de boa parte deles, e caracteriza um pouco do nosso também. Pode passar, Alexandre. Então, o que a gente vai ver durante esses 2 dias, né? A gente vai tentar focar no nosso decreto 38 de 2013. E uma alteração que foi feita, e a alteração nem foi feita no regimento, né? Ele foi feito na lei 279 de 2000, como é que diz? Da composição do conselho, né? Que eram de 18 membros, passou a ser 20. Então, fizeram uma alteração na lei, mas o regimento não foi alterado para que pudesse ser finalizados, vamos dizer assim, a parte administrativa, né? Porque deveria ter sido feito também no regimento
essa no regimento interno do prevista pelos artigos 81, 5 e 6 e 30, da Lei Orgânica do Município, e pela lei e pela lei municipal, pela lei e a outra vai focar né, vai estudar o decreto. A lei foi na lei, não foi feita no decreto, na lei, né, não foi feita no regimento. Quais resoluções, Silvia, que você está dos outros anos, se foi visto? Ângelo, todas essas mudanças regimentais aí, elas têm que estar em resoluções do Conselho. Quem muda o regimento do Conselho é o Conselho. Sim, então, sim. deveriam ter resoluções na atinha, Sim, por isso que eu digo que essas atas são importantíssimas. Né? Elas são o sim, registro sim. passo a passo que é feito. E eu estou perguntando a você se você tem registro dessas atas, com as resoluções do Conselho. Tudo que se resolve, tudo que se pede que se vota em um dia de reunião nossa, por exemplo, tem que estar lá como resolução. O Conselho resolve que a Secretaria, enviar à Secretaria a solicitação para capacitação. É uma resolução. Esse documento tem que ser lavrado na ata, óbvio, né, no livro de ata, e após é feita uma resolução com o número sequencial daquele Sim. ano. Né, que atentar para essas situações aí também. Tudo bem. Né, do Conselho, também nessa alteração que houve, né, da Lei 279, mudando aqui apenas a construção, a composição do Conselho, a Lei de número 515, de 2017. Pode passar, Alexandre. Então, olha o caminho que a gente vai percorrer para ter esse entendimento sobre as nossas atividades, né, sobre o nosso regimento. A gente dividiu, de acordo, até tentei fazer essa divisão, de acordo com a sequência da lei, para poder ficar mais claro o nosso entendimento, até quando vocês forem fazer a leitura depois, ou se alguém estiver acompanhando, né, de forma concomitante, ou se depois, quando eu jogar esses slides aqui para vocês também, vocês terem acesso, e é bom que vocês acompanhem com a lei que está lá disponível no nosso link, né, do WhatsApp, para quem quiser acompanhar, apesar de que está faltando uma página do nosso decreto. Até falei para o Lucas aqui, a gente conversou um bocado sobre isso, sobre essa falta de uma página, que eu ainda estou, né, nessa busca, né, por essa página. Então, a estruturação do conselho, do regimento, se dá dessa forma. Primeiro, do objetivo, né, depois da composição, aí a gente vai passar pelos órgãos, vamos entrar nas plenárias e nas sessões, vamos falar sobre cada comissão, depois vamos ver a competência de cada um, né? A competência da plenária, a competência do presidente, a competência da secretaria-geral, o que cada comissão pode fazer, o que cada fórum permanente também pode estar realizando. Então, esse primeiro campo aqui, vocês têm a noção de todos os aspectos que nós iremos abordar durante esses 2 dias, de forma calma, se alguém tiver dúvida, e também quiser entrar para explicar algo que não esteja, que tenha um melhor entendimento até do que eu, porque a gente está aqui apenas para distribuir conhecimento, também fiquem à vontade para poder explicitar. E pode passar, Alexandre, essa página que ainda tem outras ainda. E ainda temos da eleição dos conselheiros, do mandato, né, dos conselheiros, quando vocês pedirem ausências, licença, as substituições,
e dos nossos direitos e deveres quanto conselheiros de cultura. Então, são muitos elementos, a gente vai agora dar entrada em cada um deles. Vamos começar primeiro pelo objetivo, e a gente vai destrinchando, vamos dizer assim, né, cada elemento desse, para que a gente possa estar discutindo e dialogando sobre o nosso regimento. Então, o objetivo do nosso regimento ele é muito claro, né? É estabelecer normas e funcionamento. A gente já vem pautando isso desde o início da nossa conversa. Estabelecer as normas e o funcionamento do Conselho Municipal, como o Nájilo já bem colocou, né? Regimento é o que está regindo as normas, né? Que regem o nosso funcionamento. Então, quanto a isso, pelo menos do objetivo geral desse regimento, não temos, eu creio, que nenhuma dúvida relativa a isso. Espero também que os que escutem de casa, né, depois de forma online, que também qualquer dúvida pode vir aqui no meu WhatsApp perguntar, que a gente tenta esclarecer, tá certo? Então, do objetivo é isso. E aí nós entramos no significado de órgão colegiado permanente. Alguém poderia iniciar, quer falar um pouquinho sobre órgão colegiado permanente? Aqui no nossa definição, são aqueles em que existem representações diversas, né? Decisões que são tomadas em grupo, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. É um órgão colegiado permanente. Colegiado porque elas são decisões que são tomadas em um grupo. E nós estamos em um grupo com 20 cadeiras, né? 40 conselheiros fazendo parte do nosso Conselho de Cultura. Alguém quer fazer uma ponderação sobre órgão colegiado permanente? Não? Tudo bem. Então, todo mundo entende sobre isso, é bem simples, né? Eu acho que o regimento, por si só, ele é muito autoexplicativo, sabe? À medida que a gente for passando, a gente vai compreendendo que não é difícil entendê-lo. Às vezes a gente interpreta uma forma, interpreta outra, e a gente vai tentando tirar essas dúvidas junto com a plenária para que não fique, né, nenhuma dúvida no final. Mas, com relação ao órgão colegiado permanente, então, podemos ter o entendimento que são representações diversas, que são decisões que são realizadas em grupos. E aí, somos caracterizados por sermos normativos, né? Isso, nós determinamos regras gerais para o bom funcionamento do sistema. Primeiro, somos órgão colegiado permanente, tomamos decisões em grupo. Depois, determinamos regras, por isso somos normativos, para o bom funcionamento desse sistema. Tudo bem também com relação a normativo, né, gente? Porque às vezes as palavras vêm de forma mais técnica e a gente acha que elas são difíceis de serem entendidas quando a gente vai para a letra da lei, mas quando sobre cada uma. Pode passar. Entendemos, então, órgão colegiado, normativo, deliberativo. É o poder de decisão que temos sobre as ações da administração. Determinar as estratégias para serem colocadas em prática. Coloquei aqui acrescentando que talvez seja atividades. Então, deliberar, sempre que nós temos proposições que são jogadas lá no nosso conselho, para quem ainda não tem o entendimento, a gente está executando essa força, né, que o conselho tem de deliberar sobre ações e sobre atividades que possam ser executadas pela secretaria como um todo, né, as políticas que vocês sobre determinado assunto de interesse do Conselho e da Secretaria como um todo e da população. Tudo bem, gente, com relação a deliberativo, preciso explicar algo mais, se precisar vocês avisem, tá bom? E podem fazer considerações, se for necessário, relativo a isso. E aí a gente entra no fiscalizatório, né?
acompanha a execução dos orçamentos, se a política pública de fato aconteceu e está coerente com o orçamento, se os resultados foram satisfatórios. Após deliberar, vamos dizer que recurso X vá para determinada ação, para determinada política pública, após vocês terem esse poder, né, nós temos esse poder de acompanhar toda a execução desse orçamento, e se de fato aquilo que foi proposto inicialmente pela gestão, pela secretaria, de fato aconteceu. Se ela de fato foi benéfica, se ela teve a efetividade pública, né? Porque quanto administração pública, o que ele tenta realizar é a efetividade dos serviços, né? E se esse serviço aqui aprovado pelo Conselho através da deliberação for bem executado, beleza. Que depois vocês vão às ações de contas e dar o parecer sobre se foram aprovadas as contas, com ressalva, sem ressalva, não foram aprovadas e etc, tá bom? E se os resultados foram satisfatórios. Tudo bem até aqui? A gente passou por órgão colegiado, falamos por que eles são ativos, falamos por que eles são deliberativos, e agora falamos por que eles são fiscalizatórios. Essa primeira parte é bem importante para entender, eu creio que praticamente todas as nossas atribuições de forma geral. Então, se tiverem alguma dúvida, ou se alguém até quiser acrescentar algo que eu tenha esquecido, podem ficar à vontade para poder fazer essas ponderações aí, para que a gente possa ter esse debate mais aflorado, tá certo? Se não, vou passar para o próximo slide. E também, por último, né, que é uma palavra já bem explicativa, consultivo, né? Em suma, é também um órgão para consulta, para que a gente possa estar colocando e perguntando sobre determinados assuntos e dialogando e debatendo sobre diversos assuntos. Ele é propositivo também, mas eu coloquei aqui somente os que tem no nosso regimento, e eu não enxerguei a palavra, por mais que eu saiba também que seja que tem esse propositivo, né? Mas aqui eu não encontrei. Se alguém encontrou no regimento, e como a gente está falando apenas sobre o que tem aqui, né? Nesse primeiro momento, não é um debate para falou aqui. Tudo bem? Então, entendemos aqui nesse primeiro momento que nós somos um órgão colegiado, que nós temos normativo, que nós temos deliberativos e que nós somos também consultivo e também, esqueci o nome, fiscalizatório, isso mesmo. E a gente é integrante da Secretaria de Cultura, a gente é vinculado à Secretaria de forma administrativa, né? Que nessa seara cultural, o Conselho, ele institucionaliza as relações entre a administração pública e os múltiplos setores, né? A gente tem esse vínculo e faz esse intercâmbio, né? A gente tem esse diálogo para que as demandas vindas da sociedade civil cheguem até o poder público e de fato, seja melhor executado as proposições que venham da sociedade civil, para que não seja um gasto público numa área que não tenha relevância, que aí a gente está perdendo o foco e a qualidade do serviço prestado. Tudo bem? Então, só para fazer a leitura, vinculado, que isso aqui é a letra da lei, vinculado administrativamente à Secretaria de Cultura de Pacajus, que na seara cultural institucionaliza as relações entre a administração pública e os múltiplos setores da sociedade civil, com a finalidade de promover a gestão democrática e autônoma da cultura no município de Pacajus, bem como de fomentar a articulação governamental com os demais níveis federados. Tudo bem até aqui? Integrante da Secretaria de Cultura. Pode passar, Alexandre. E aí a gente chega na composição inicial do Conselho, lá de 2013, né? Do decreto já propriamente dito. Como se dava essa composição naquele período? A primeira, nós tínhamos nós éramos paritário, ainda somos, né? Mas eu falo assim porque nós estamos falando do antigo, formado, o paritário significa que é formado por número par igual de elementos.
Para quem não tem ainda essa noção do que significa paritário, a palavra é difícil. Só quer dizer que são iguais, que são formados por números pares, exatamente para que não tenha diferenciação entre as categorias. Então, naquela época, eram 9 membros do poder público e 9 membros da sociedade civil. A minha chamada vai terminar em 5 minutinhos, tá bom? Assim que eu terminar esse slide, a gente fecha esse bloco, aí eu começo o próximo bloco, tudo bem? Então, a primeira tinha 18 membros e significado de paritária significa que é formado por um número par de elementos para que não exista uma diferenciação entre a categoria. Naquela época, eram 9 membros do poder público e 9 membros da sociedade civil. Representantes da sociedade civil são eleitos diretamente pelos fóruns. Poder público são indicados pelas respectivas partes. Cada conselheiro terá um suplente que o substituirá nos casos previstos em lei e na forma desse regimento. Nós conseguimos compreender essa primeira parte? O município, na época, né, era de 9 do poder público e 9 da sociedade civil. Formando-se assim 18, né? Os representantes da sociedade civil frente. E os representantes do poder público são indicados pelas respectivas partes. O conselheiro terá um suplente. Cada um de vocês que é titular tem uma pessoa que vai ter que substituir vocês em outras hipóteses que a gente também vai falar mais à frente, né? Então, já fiquem cientes que essa primeira parte deixa tudo já amarrado na mente de vocês. Somos paritários, porque não precisa de diferenciação de categorias. Tínhamos 9 do poder público e 9 da sociedade civil. Somos representantes do sociedade civil através dos fóruns, indicados se forem das pastas do poder público, e cada conselheiro vai ter um suplente. Eu espero que vocês tenham entendido esse início. Eu sei que está bem mastigadinho, mas tem que ser assim, porque aí, para quem nunca viu, né, o conselho vai ficar bem claro, creio eu, e daqui a 2 minutinhos a gente volta para o segundo bloco, tá bem? Obrigado, gente, e até daqui a pouco. Pronto, então, vamos iniciar o segundo bloco, relativo ao regimento interno PRONFAC. Acho que o Alexandre vai começar a gravar. Então, atualmente, a nossa composição, já com aquele novo regulamento, né, de 2017, a composição atual é feita com 20 membros. Paritário, mais uma vez, porque é formado por número igual de elementos para que não exista diferenciação entre categorias, sendo agora, nesse exato momento, 10 pessoas, 10 cadeiras do poder público e 10 da sociedade civil. Representantes da sociedade, só repetição, né, diretamente pelos fóruns, público são indicados pelas respectivas partes, e cada conselheiro terá um suplente que o substituirá nos casos previstos em lei na forma deste regimento. Pode passar, Alexandre. Então, quais são essas cadeiras da sociedade civil hoje em nosso conselho? Temos artes visuais, audiovisual, teatro, dança e circo, artesanato, ixi, eu errei aqui artes visuais e audiovisual. Deixa eu fazer a correção aqui. Teatro, dança e circo, artesanato, cultura popular, comunidade, cultura digital, leitura e literatura, design e moda. Deixa eu te passar como... Pronto, Lucas. Olha lá, tá gravando. Tá, eu gostaria de fazer uma colocação.
para os que estão aqui, pensem, e os que ouvirão depois, para que a gente busque como aconteceu. Eu estava vendo o primeiro composição do nosso conselho, ele tinha, como você falou, 18 membros, 18 cadeiras, tanto 9 para o poder público e 9 para a sociedade civil. Eu não vou nem me ater ao poder público, eu vou falar mais da questão da sociedade civil. Olha, nós tínhamos um representante do CDL, um representante das indústrias, um representante das associações comunitárias, um representante dos grêmios estudantis, nós já tínhamos um representante das artes cênicas, músicos, nós tínhamos representante dos artistas plásticos, dos artesãos, e um representante da literatura de cordel. Esse foi o início da composição do nosso conselho. E aí, até o presente momento, até nós assumimos o conselho, com essa formação de 10 e 10, nós passamos por 10, por 11, até chegar no momento atual. O questionamento que eu faço é, como foi feito essas mudanças? Como entraram uns, como saíram outros? Quem foi que decidiu isso? Foi o próprio conselho? Foi alguém que pensou e de repente, não, o prefeito quer assim, a gestão quer assim, assado e vai ser? Porque foram 9, depois foram 10, depois foram 11, voltou a 10. Então, como é que é feito isso? Passa por nós, conselhos atuais, passa uma discussão da sociedade, a necessidade de mudança dessas cadeiras do conselho. Eu estou me referindo à questão da sociedade civil, né? Como é que nós saímos lá de 9, passamos a ter 10, e tantos ficaram de fora? Porque no começo nós tínhamos o teatro, dança e circo separado, nós tínhamos artistas plásticos, nós tínhamos literatura e cordel. Como é que foi aglutinado? Quem decidiu aglutinar essas representatividades que eram mais amplas com um negócio mais fechado? Eu gostaria que vocês pensassem, e na próximo momento de encontro, alguém que faz parte do conselho há muito tempo, me definisse aí como é que foi feito. Aí, era essa a observação. A gente tem que buscar, né, por que foram feitas essas mudanças para 10, se foi apenas a parte pública que interviu, se teve ou não, né, participação do Conselho nessas tomadas de decisões, mas se de fato aqui a gente já está vendo que essas mudanças requerem, né, e com certeza tem que ter esse norte nosso aqui do Conselho para que isso aconteça, que isso passe de fato pela gente e a gente possa realizar. Pode falar, Silvio. Por isso que eu perguntei no bloco passado pelas resoluções, né? Todas essas mudanças têm que passar pelo Conselho e deve constar em ata. Mais uma vez eu digo, cada reunião nossa que o Conselho toma alguma atitude, resolve algo, tem que gerar uma resolução. Aí onde estão as resoluções para a mudança dessas composições? Há tempos eu vejo aí o Nájilo, o Eclei mais precisamente, fazendo ponderações com relação à aglutinação de diversas, como é que eu posso falar? Manifestações artísticas em uma determinada representação. E aí, quem deliberou por isso? Os livros de ata devem estar dentro da secretaria e vocês podem estar fazendo a consulta dos livros de ata. Né? Trazer para o conselho. Caso isso, mas eu não acredito que essa seja a instância, né? A capacitação seja a instância para trazer. Certeza. Não, diga assim, no futuro, né? Para outras coisas. Vocês podem levar para na capacitação esse, vamos dizer assim, questionamento e que vocês não estão podendo responder agora. Mas assim, é bom que se comece a fazer uma pesquisa para que os próximos atos, as próximas ações sejam feitas realmente dentro do que é orientado. Mais uma vez eu volto a dizer, a época da criação disso tudo aí, existia legislação abundante, tanto federal como estadual, para orientar as secretarias municipais.
né? E não custa nada seguir essas orientações. E, mais uma vez, eu digo, o conselho tem que começar a ser, de fato e de direito, um conselho ativo. Obrigada. É exatamente isso, Silvia. Principalmente relativo ao que a gente está fazendo, quando eu digo nós, né, o conselho inteiro participando do curso, de forma presencial online, para que essas atividades que possam, em algum momento, não ter ficado claras, que elas sejam, que elas fiquem, né, como você bem falou, né, que elas sejam executadas da forma que é para ser executada e ser realizada e tudo ficar bem melhor para todo mundo, tá bom? Então, continuando aqui, a gente entra na vacância, né, quando alguém não está participando mais do conselho. Quando isso acontece, a gente até falou no último slide, né, que no poder público vai ser indicado e, no caso da sociedade civil, ele vai ter eleições. Vai ter que fazer do dia para a noite? Eu tenho que mandar na próxima? Não. São 60 dias, só que ele não diz como fica o suplente, né, interagindo enquanto não tem. Pelo menos assim eu compreendo que seja, né? O suplente fica na titularidade até que a nova eleição seja realizada nos fóruns. E eles têm, no caso o fórum, né, do respectivo segmento, um prazo aí de 60 dias para poder estar sendo realizada essa nova eleição e enviando para nós esse novo membro que vai compor essa deficiência, né? Essa deficiência não, essa vacância, essa falta, né, que esse conselheiro vai fazer. Tudo bem? Tranquilo? Só uma questão de prazo, né? Pode passar, Alexandre. Para a gente entrar no próximo slide. Então, a gente entra nos órgãos, né, propriamente ditos. Nós vamos passar pela plenária, por cada comissão que existe dentro do nosso conselho, e também os fóruns permanentes e territoriais existentes. São 3 os órgãos que compõem. Então, do maior para o menor, não em termos hierárquicos, claro, né, porque cada um tem a sua... e também tem a questão da hierarquia, a plenária é o órgão máximo, né, ela defende tudo, mas cada uma tem a sua atribuição dentro do nosso conselho. A primeira delas vai ser a plenária, a gente vai falar um pouco sobre ela, depois sobre as comissões temáticas e o porquê de ser temática, o nome também já é bem explicativo, né, sobre temas, e os fóruns permanentes e territoriais. Por favor, Alexandre, passar para a próxima. Antes, a gente vai falar um pouquinho só sobre as características gerais das nossas sessões, tudo bem? Então, num primeiro momento, a gente tem que entender que as nossas sessões são livres para qualquer pessoa poder participar. E que é garantido o direito à voz. Eu quero falar durante a sessão, tenho direito, eu não sou conselheiro? Claro, você tem direito, só que tem algumas regrinhas que a gente vai tentar estabelecer, não tentar estabelecer, mas que vocês tenham noção como o regimento fala sobre isso, tudo bem? Então, os critérios para isso, é garantido o direito à voz, e a gente já sabe também que a participação de qualquer pessoa, mesmo não sendo conselheiro. Tem uma ordem de inscrição, que é essa que a gente já está tentando utilizar, creio que também outras sessões tenham sido utilizadas, e a gente coloca aqui o nome, né, de cada pessoa, e as pessoas têm um tempo para poder falar, que nesse tempo, pelo menos o que diz o regimento, são 3 minutos, podendo ser prorrogado por mais 3. Tudo bem, né? Então, os conselheiros, no caso de ter pessoas que são ouvintes, têm prioridade no uso do direito à voz. Eu pedi o primeiro direito de fala, mas tem 5 conselheiros que pediram após os conselheiros, pelo menos, diante do regimento, ele vê que os conselheiros terão prioridade no uso do direito da fala, tudo bem? Então, os órgãos, as comissões, a plenária, né, eles poderão convidar, por conveniência e oportunidade, pessoas, entidades, instituições, né, emissão de pareceres de interesse à política cultural ou assuntos diversos que estejam sendo debatidos entre os seus membros. Eu quero convidar... fulana que entende sobre finanças dentro da administração pública. E é um tema que nós vamos abordar sobre o fundo na próxima sessão. Então, o Conselho tem esse poder, né, de convidar pessoas ou entidades e instituições para que se faça presente e nos esclarecer sobre diversos assuntos. Tudo bem? Essa é a primeira característica geral. Pode participar quem quiser, garantir direito à voz, 3 minutos por mais 3 de prorrogáveis.
prioridade para quem é conselheiro e podendo convidar pessoas referentes ao assunto que está sendo abordado naquele período. Pode passar, Alexandre. Então, plenárias e sessões. Vamos entender que a plenária ele é o órgão máximo e soberano do Conselho. No final, ele decide sobre todas as questões importantes que podemos ter durante o nosso tempo nesses anos de conselheiro. Vai se reunir a sessão ordinária pelo menos uma vez por mês. Quer dizer, a gente tem que se reunir durante o ano 12 vezes, né? Pelo menos uma vez. Isso a nossa ordinária, no mínimo, né? A nossa ordinária. Depois a gente vai entrar no aspecto da extraordinária. Mas é bem simples também, é bem didático a questão, reunir-se uma vez por mês, em datas fixadas, que se fazer o calendário para que as reuniões já se saibam antecipadamente quais são os dias que elas vão ocorrer, para critério de planejamento, né, de todos, não ter faltas, não ter ausências e prejudicar o quórum, e é exigido para que essas sessões aconteçam a maioria simples para a realização. Tranquilos até aqui, plenárias e sessões, a gente passou aqui, acho que ele é bem explicativo também, não tem muito o que se abordar a mais. E as deliberações, né? Como é que elas são feitas? Deliberações são decisões, né? A gente já viu isso anteriormente, mas como elas são feitas? Nas deliberações, em geral, a maioria simples de seus membros, né? Que a gente sempre coloca lá, 10 mais 1. Maioria simples de seus membros, aí a gente vai ter as deliberações de forma geral. Preciso agora de algo mais específico, é uma alteração no regimento, vamos excluir um membro. Então, nessas hipóteses, a gente precisa de uma maioria absoluta, que lá no regimento ele nos dá 2 da totalidade dos membros deste conselho. Então, só para repetir. Aspectos gerais, qualquer tipo de alteração do regimento. E exclusões de membro, 2/3 da totalidade dos membros deste conselho. Tranquilos até aqui com relação a deliberações, vocês entram, vocês colocam aqui, como a Silvia colocou, se precisar da fala, vocês colocam aqui no chat, que aí eu concedo de bacana, tranquilo. E aí a gente entra nas extraordinárias. Já vimos que as ordinárias têm que ser realizadas uma vez por mês, com calendários fixados, né? O calendário já tem que vir. A extraordinária, a gente precisa ser fixada? Não, não é fixada, porque é algo que já está dizendo extra, né? Reuniões normais. Elas podem ser realizadas quantas vezes forem necessárias. Assuntos, às vezes, precisam ter um pouco mais de detalhamento, então isso. E o importante, por quem pode ser convocado? Primeiro, pelo presidente, ele pode convocar a extraordinária. Por solicitação de uma ou mais comissões. A comissão temática de formação na parte da educação, ele quer que seja realizado, ou por 2, né, a de patrimônio, eles acham que tem algo que poderiam ser levado para uma extraordinária, eles podem requerer, ou até por iniciativa de, no mínimo, mas aqui são as 3, né? As 3, vamos dizer assim, que podem convocar a extraordinária. O presidente, solicitação de uma ou mais comissões, né? Ele diz uma no mínimo, claro, né? E por último, volta lá, Alexandre, por favor. E por último, maioria simples no ato ou no mínimo 10 conselheiros. Pode passar. Como é que a reunião acontece durante o dia? Como é que ela vai se dar desde o seu início até a sua finalização? Esse aqui é o contexto da ordem, como é que a gente vai, no dia da sessão,
o que ela emitiu para os fóruns, ou para o conselho, para a plenária, ou outras atribuições, sejam ditas nesse primeiro momento, a leitura da correspondência. O fórum mandou algo para a secretaria, e aí a gente tem todo esse bojo documental inicial para poder iniciar a nossa sessão. Logo após, avisos, né, consultas ou algum pedido de esclarecimento que foi feito por determinado conselheiro, e aí a gente entra para poder esclarecer algo, para poder falar sobre algo do tipo nesse momento. Na terceira parte, a gente já alta nas atividades do dia que a gente vai executar durante a reunião. Depois, a gente entra com a discussão e a conclusão de pautas, né? Aí a gente entra aqui no debate, na parte de realização das opiniões de cada um. Finalizado isso, a gente, se tiver que ter encaminhamento de acordo com votações ou algo do tipo, a gente vai para esses encaminhamentos. E, por último, a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão, né? Porque, em algum momento, quando se faz a leitura, alguém pode discordar de alguma fala, não quis dizer aquilo daquela forma, pode ser, em algum momento, um entendimento errado, e se não tiver tido nenhum problema, é passado, é aprovado a ata da sessão e depois assinada por todos. Deu para entender aqui tranquilo, né? A ordem que é para ser executado as reuniões do Conselho. Tudo bem? Pode ficar à vontade, Alexandre, para passar. E aí a gente vai na inclusão de pautas. Ângela, eu quero indicar uma pauta para a próxima sessão. O que é que o regimento diz sobre isso? Ele diz que, ao final da pauta das sessões ordinárias, aí você vai lançar, eu não sei se eu entendi errado, né? Mas se alguém quiser também entrar nesse campo que eu entendi, né? Eu prefiro hoje como está, mas ele diz aqui que ao final das pautas ordinárias, a pessoa vem com essas proposições já para poder incluir essa pauta para a próxima sessão. E eu não sei se o regimento ele não me deixa claro, se a gente volta já pela inclusão dessas pautas, né, para a próxima reunião, se vê se é pertinente ou não. Pronto, no final da reunião a gente vai colocar essas pautas para a próxima sessão já, visualizando a próxima sessão. Claro, tem aquele termo que a gente pode também, até 72 horas, né, enviar as pautas, que também é tranquilo. Então, os conselheiros podem requerer à presidência também, em algum momento, né, queria acrescentar essa pauta. Mas aí, em todas as hipóteses, elas têm que ser justificadas para submeter à aprovação da plenária. Então, acho que é por isso que ele coloca aqui, ao final das pautas das sessões ordinárias, porque quando a pessoa vem com essa pauta para o mês que vem, ele já vem justificando, né? E aí é feita para aprovação da plenária, se eles concordam ou não. Para que a gente evite, às vezes, o que acontece de ter algo mais específico e voltado só de um segmento e não ser algo mais geral, né? Para todos. Se alguém quiser, pode falar, Lucas, para poder acrescentar aí e ajudar nessa explicação. Na pauta e no conselheiro, especificamente, incluir uma pauta, mas não é na próxima, porque não tem isso, não tem a palavra próxima na leitura. É incluir a pauta. Então, eu subentendo que seja do dia, não emergencial. Isso. Entendeu? Eu entendi. Isso. Gostaria que os membros, os colegas deliberassem. Aí coloque em votação e tal. Mas é no dia, não é com a Sim, próxima. não. Quando eu coloquei próxima, que eu disse isso, foi relativo a que ela será realizada, né, na próxima sessão. A gente está incluindo a pauta do dia, aprova o conselho, e na próxima ela vai ser abordada. Não é que é na próxima. Mas essa a minha discordância. Na próxima, o quê? Dia. Ele pode pedir, contanto que justifique que seja aprovado pelos demais, no dia. Essa é a minha
interpretação do que eu li. Entendi. Eu entendi. Aí não disse que será, no final de tudo já debatido, você vai ler a pauta e alguém diz, opa, Lucas aqui. Não, tu sabe por quê? Eu gosto de incluir, falar sobre o regimento. Aí, por quê? Aí justifico falando, e aí você, como presidente, coloca por demais. Podemos acrescentar essa pauta no que já está previsto? Eu lia, eu entendo na pauta assim. do dia, você entendeu, né? Dia, não na próxima reunião. Por que eu entendi que seria na próxima? Eu li aqui o 7º. Porque ele fala que a inclusão das matérias será feita no final da pauta das sessões ordinárias. Isso, exato. Se pode ser incluído, correto. Eu creio que o entendimento seja esse. Mas tudo bem, então. Vou anotar aqui. Muito obrigado, Lucas. Então, fica aqui, os conselheiros podem requerer a presidência, né, justificada para a submissão da plenária ao final da pauta das sessões ordinárias. A inclusão das matérias seja feita e tal, no final da pauta das sessões ordinárias. É porque quando eu leio aqui, cara, parece que ele está dizendo assim, ó, ao final de tudo, lá no parágrafo 7º, a inclusão das matérias será feita no final da pauta das sessões, né? Como se dissesse assim, no final da sessão, a pessoa pode incluir algo e aí vai para a aprovação do conselho e a gente já tem como base o que vai ser definido lá na próxima reunião. Eu tentei enxergar dessa forma, né? É porque a nossa reunião é dividida, parecida com a da Câmara, em 2 momentos, certo? Então, ao final da ordem do dia, é uma sessão. Então, ao final dessa ordem do dia que você acabou de ler, eu posso, eu posso pedir para incluir uma, portanto, que eu justifique adequadamente e os conselheiros aprovam, entendeu? Tranquilo. Ao dia. E aí, depois, se alguém quiser preencher durante aquele período de até 72 horas antes, as pessoas vão colocando, né? Isso é uma reunião mesmo, para incluir na pauta da sessão ordinária, da ordem do dia. Sim, compreendo. Beleza, tranquilo, tá? Conclusão de pautas. Alexandre? Parou a internet? Ver se não caiu a internet dele aqui. Mas é legal o entendimento aqui. É a questão dele. Deverão ser publicadas oficialmente, elas possam, fiquem tranquilas, né? Fiquem todas bacanas para todo mundo. Então, a ideia da transparência é essa, né? Que todas sejam publicadas, estejam acessíveis aos membros do Conselho, não só para os membros, né? Para o poder público e a sociedade. Em geral, pode. E aí, qual a sequência que é utilizada no dia da sessão? O presidente é o secretário-geral, a gente vai entender por que ele coloca ali o secretário-geral lá na frente, quando a gente falar sobre as atribuições, né, de cada um. Ele vai expor o assunto. Vamos falar sobre o edital Arte Viva, que foi um dos tópicos, né? E aí vai expor o assunto sobre o que... Como se acontecer, como é que determina algo. E aí, depois disso que expõe o assunto, é dado a fala aos conselheiros. Posteriormente, que é isso que foi que a gente já viu, né, aos demais interessados. Tratando-se de expediente administrativo ou parecer que demande exame mais aprofundado ou contenha matéria polêmica, quaisquer conselheiro poderá pedir vistas. Não vi, não quero deliberar sobre tal assunto. Chegamos no Pronfac, vamos definir o curso, mas aí algum conselheiro diz, poxa, eu queria ter uma visão mais aprofundada sobre algo. Posso pedir? Aí você vai ter um tempo para pedir vista sobre esse material. E aí, que essa é automática, a discussão vai para a ordem do dia da próxima sessão, podendo, em caso de urgência, convocar-se uma extraordinária. A gente debateu sobre determinado assunto, vamos dizer que seja a matriz curricular, que a gente passou por isso, né, aqui, e aí uma pessoa diz, eu preciso estudar mais sobre isso. Aí, beleza, então esse conselheiro vai vai ter um pouco mais de tempo, e aí naquele exato momento será transferido para outra reunião ordinária, se assim o tempo permitir. A gente vai provavelmente fazer uma votação entre a plenária para ver se é necessário essa reunião extraordinária para que a gente possa
dirimir aí esse problema. Tudo bem? Essa matéria. Tranquilos até aqui com relação à sequência? Deu para entender quando alguém pede vista ao processo, para que tenha um pouco mais de tempo para ser visto? Então, tranquilo, né? Pode passar, Alexandre. E aí, o que acontece, né? Se o parecer resultante do pedido de vista, o conselheiro pediu, né? Não for apresentado, vai ser na próxima reunião extraordinária daqui a 15 dias, né? Então, será submetido a plenário o parecer original. Eu não concordei, teve 10 votos, teve 9 votos a favor da matriz curricular, do Profac, e um conselheiro diz, não concordo. Não é que não concorde, eu queria pedir vista porque eu não estou muito seguro se a matriz curricular, de fato, está adequada da maneira que é necessário. E aí o conselheiro vai ter um tempo, né, para poder fazer aquilo. Caso ele não apresente, né, dentro do prazo estabelecido, aquele parecer que diga, olha, gente, eu vi isso, isso e isso, conselheiros, e acho que a gente não poderia fazer dessa forma. Se ele não emitir, para esse novo com o parecer original, né, com a primeira matriz curricular, aquela que foi emitida. Então, sem pedido de vista, resumo do debate e votação. Se ninguém pedir determinação, a gente vai fazer um resumo para dizer que a gente faz, né, então fica estabelecido que faz o resumo, e aí a gente faz e abre para a votação. O resumo da votação, enquanto está acontecendo as votações, o conselheiro também pode dizer o seguinte, eu queria reconsiderar com a fala de fulano, cicrano, ou movimento, eu acho que não foi bem adequado e eu posso mudar se assim desejar. Tá tudo bem? As votações serão abertas, né? E o tempo de exposição e das intervenções, intervenções deverá ser definido pela presidência. Voltando, só para poder repetir aqui a sequência, porque ela tem alguns aspectos. E aí, pronto. Então, raciocinar aqui na ideia de que a gente vai expor um determinado assunto e depois os demais interessados, porque a gente entendeu que tem a prioridade de fala, os conselheiros e etc. E aí, se algum dos conselheiros não se sentir agraciado com tudo que foi exposto, ele pode trazer outra visão do que ele tinha e pode mudar a opinião de todo mundo, né? Não achei que era legal e bom. E mudou a opinião, fomos por outro caminho. Caso ele não faça e não tenha, vai ser feito de acordo com o inicial. A votação continua, vai ser feita, e aí pode ser na próxima reunião ordinária ou em uma reunião extraordinária, se assim for necessário para o tempo. Pode passar, Alexandre, tanto esse quanto o outro agora. A votação vai ser aberta, né, que a gente já falou, e os conselheiros podem reconsiderar da opinião deles enquanto está acontecendo a votação, tá bom? Entre o resumo e a votação. Pode passar. E aí a gente entra nas nossas comissões temáticas, tá certo? E aí nós temos 4, nós acabamos de ir à plenária, ainda não vimos as atribuições delas, né? Aspectos gerais e de como acontece a reunião. E aqui a gente vai entrar um pouco nas comissões temáticas, que é o segundo ponto importante do nosso conselho. Passamos pela plenária, entendemos lá algumas ordens, algumas pautas que são realizadas e chegamos aqui nas maravilhosas comissões temáticas. E comissões temáticas, elas são assim, pelo nome autoexplicativo, exatamente porque são realizadas temas. E aqui hoje, na nossa secretaria, no nosso conselho, né, nosso regimento, são tidas essas 4 comissões que vocês podem observar aí. Comissão de Educação e Formação Cultural, esqueci uma L aqui. Comissão de Patrimônio Cultural também. Comissão de Fomento